paranormais. No dia 17 de dezembro de 1980, Etta Louise Smith, de 32 anos de idade, mãe de 2 filhos e nascida em Pacoima, na Califórnia, estava trabalhando em seu escritório da fábrica de aviões Luckenred. Estava ouvindo rádio quando tomou conhecimento de uma notícia perturbadora. 2 dias antes, uma jovem enfermeira chamada Melanie Uribe desaparecera a caminho do hospital onde trabalhava. Até aquele momento, a senhora Smith jamais tivera consciência de possuir qualquer dom paranormal. Mas algo naquela notícia despertou-lhe uma profunda reação. Alguma coisa em algum lugar ficara gravado na minha mente, disse ela mais tarde. Vi um local e senti que era lá que a pessoa estava. Sabia que era um canyon e que ficava do lado direito. Embora eu estivesse convencido de que aquela estranha sensação tinha algum significado, Etta Louise relutara em ir à polícia, temendo que a tomassem por louca. Finalmente, depois de pensar muito sobre o assunto, resolveu dar uma passada no departamento de polícia de Los Angeles. Quando estava voltando para casa, lá contou uma história ao detetive Lee Ryan. Contei a Ryan a notícia de que ouvira no rádio, a sensação que tivera, disse ela. Cheguei até a desenhar um mapa com um pedaço de papel. A senhora Smith contou ao detetive que vira a enfermeira desaparecida deitada em um local aberto, cercado de arbustos ou galhos de árvores. Em seguida, assinalou no mapa uma área das redondezas conhecida como Canyon Lopes. Embora o detetive Ryan prometesse enviar um grupo de busca ao local, ela temeu não ter sido levada a sério. À noite, decidiu investigar o caso pessoalmente, junto com seus 2 filhos. A volta que deu pelo Canyon Lopes não trouxe qualquer esclarecimento e a senhora Smith começou a achar que cometeram um engano tolo. Então, ao voltar para o carro, comecei a ter enjogos, contou ela. Eu sentia ânsias terríveis. Foi quando minha filha avistou algo. A vários metros de distância havia um objeto branco cercado de arbustos e galhos de árvore. Foram todos caminhando em direção a um ponto indicado pela moça. E quando eu chegando, Etta Louise deteve seu olhar sobre um par de sapatos brancos. Quando viu os sapatos, pensei: oh meu Deus, aqueles sapatos brancos são da enfermeira, deve ser ela. Os 3 falaram com um policial que fazia a ronda ali por perto, contando-lhe o que havia encontrado. Em seguida foram embora. Pouco tempo depois, 2 investigadores da polícia bateram à porta da senhora Smith, reconhecendo sua valiosa colaboração no caso. Pediram-lhe para ir à delegacia, apenas para esclarecer alguns pontos. Entretanto, uma vez lá, o tom do interrogatório foi se tornando cada vez mais agressivo. Os policiais insistiam em saber como a mulher conseguiu localizar o corpo. Recusava-se a acreditar que ela tivesse uma visão paranormal. Assim, embora tivesse tentado ajudar, Smith passou a ser tratado como cúmplice do crime. O interrogatório arrastou-se até mais de meia-noite. Finalmente pediram à vidente que se submetesse a um detector de mentiras. Ela concordou prontamente. Nada tenho a esconder, disse aos policiais. Mas a polícia de Los Angeles não pensava dessa maneira. Enquanto os sensores mediam a pulsação e outras reações do corpo de Etta Louise Smith, o operador de detector começou a fazer uma série de perguntas contundentes. Alguém contou a você que havia matado a mulher antes que viesse a polícia? Perguntou o homem. Não, respondeu a senhora Smith. Estava presente quando a mulher foi morta? Perguntou. Não, respondeu ela de novo. No final do interrogatório, a senhora Smith mostrava-se profundamente abalada e seus interrogadores pareciam ainda mais hostis. Perguntei-lhes como estava meu teste. Lembre Smith. Está brincando, retrucou um deles. Você não passou no teste, está mentindo. Às 5 horas da manhã seguinte, após mais de 7 horas de interrogatório, Etta Louise Smith foi formalmente acusada do assassinato de Melanie Uribe. Obviamente, os policiais envolvidos não tinham a menor ideia da existência de fenômenos paranormais e por isso se recusavam a acreditar na história. Além disso, os mesmos policiais estão familiarizados com criminosos que fornecem informações sobre seus próprios crimes em uma espécie de desafio à polícia. Mas em relação ao assassinato de Melanie Uribe, as acusações contra Etta Louise Smith não tinham qualquer fundamento. A jovem enfermeira foi brutalmente assassinada depois de sexualmente violentada, o que excluía completamente a sensitiva de uma possível culpa. No entanto, a polícia de Los Angeles convenceu-se firmemente de sua cumplicidade. Depois de 4 dias na prisão, Etta Louise Smith foi colocada em liberdade. 3 jovens foram presos e posteriormente acusados do homicídio de Melanie Uribe. No mesmo ano, um estudante da Bíblia de 26 anos de idade, natural de Oak Park, no estado do Illinois, viu-se envolvido em um caso semelhante. No início de outubro de 1980, Steve Linscott estava dormindo em sua casa
ao lado da esposa, quando teve um sonho assustador. Um homem mantinha uma conversação normal com outra pessoa, lembrou mais tarde. Tentando reconstruir o sonho, conversaram por alguns instantes e logo o ambiente mudou. Parecia que aquele homem pretendia fazer algo muito ruim. Puxou um objeto curto e pontiagudo das costas ou de qualquer outro lugar atrás dele e apontou para o seu interlocutor. Nessa hora eu acordei. Quando consegui dormir de novo, novas imagens vieram perturbar meu sono. Desta vez o homem estava desbruçado sobre o corpo de alguém, enquanto batia violentamente. Tudo que eu podia ver era a sua silhueta agredindo o parceiro, enquanto o sangue jorrava por todos os lados. Fiquei apavorado e acordei. Naquela mesma noite, em um assalto incrivelmente semelhante ao sonho de Lynn Scott, uma jovem estudante de enfermagem, Karen Phillips, foi brutalmente espancada e morta com um objeto pontiagudo de metal, a menos de uma quadra da casa de Lynn Scott. O rapaz ficou atônito ao saber do acontecimento através de policiais que investigaram a vizinhança. Depois de comentar o acontecido com a esposa, decidiu ir à polícia. Foram 3 horas de depoimento na delegacia do Oka Park, durante as quais Lynn Scott descreveu em detalhes os sonhos que tivera. 2 dias depois, Lincoln foi intimado a retornar à delegacia para responder a mais perguntas, dessa vez sob a alegação de que seu sonho era a única pista de que a polícia dispunha. Apreensivo, ele perguntou ao delegado se fazia parte da lista de suspeitos. O delegado tranquilizou, dizendo que não, mas que achava necessário isentá-lo de qualquer tipo de suspeito no caso de o tribunal exigir seu depoimento. Mas tranquilo, Lynn Scott voluntariamente forneceu amostras de cabelo, sangue e saliva para os testes policiais. Tal como no caso de Etta Louise Smith, à medida que o interrogatório prosseguia, os policiais tornavam-se cada vez mais violentos. Exausto, Lincoln perguntou a um deles a razão de tanta agressividade. A resposta chocou. Estamos convencidos de que matou aquela jovem, disse o policial. As provas que nos forneceu irão condená-lo. Quando o prendermos, a cadeira elétrica estará à sua espera. Aos 18 anos de idade, a sul-africana Myrna Joy Akin pousa sorridente no dia do casamento de uma amiga, da qual foi dama de honra. Seu desaparecimento logo após o evento levou a família a procurar o psicometrista Nelson Palmer, o sensitivo de 63 anos de idade, diretor aposentado de uma escola local. Tocou algumas peças de roupa de Myrna e entrou em transe, visualizou o assassinato da jovem e revelou onde estava o corpo. Claren Van Bauer, na foto abaixo, sob a custódia da polícia, foi enforcado pelo crime em 1957. A acusação do policial não era totalmente absurda. Embora Lynn Scott houvesse passado por um detector de mentiras, as amostras de cabelo que ele próprio fornecera pareciam combinar com as encontradas no apartamento da vítima 7 semanas depois do assassinato de Karen Phillips. No dia 25 de novembro, Steven Lynn Scott foi preso acusado de homicídio. Segundo a hipótese da polícia, o relato que o paranormal descrevera como um sonho fora, na verdade, a confissão de culpa de um assassinato provavelmente esquizofrênico. Um especialista em sonhos chegou a dizer que Lynn Scott poderia ser uma espécie de assassino sonâmbulo. No final, a promotoria concentrou-se na evidência física, principalmente nas amostras de cabelo encontradas no apartamento de Karen Phillips. Embora legalmente falha, a prova aparentemente convenceu o júri. Lincoln foi acusado de homicídio de primeiro grau e condenado a 40 anos de prisão. O caso permanece altamente controverso. Em 1983, a sentença de Lynn Scott foi revogada pelo Tribunal de Apelações do Estado do Illinois, mas 6 meses depois, a Suprema Corte do Estado manteve o veredito de culpa, declarando que o sonho de Lynn Scott continha detalhes peculiares que combinavam com o verdadeiro assassino. O que o exame parcial do cabelo de Lynn Scott, embora não conclusivo por si só, viera reforçar o veredito do júri. Sensitivos forenses. Quando um esqueleto humano foi descoberto em Columbia, em Maryland, no dia 15 de dezembro de 1975, os investigadores pediram ajuda ao antropólogo Lawrence Angel e ao retratista da polícia, Donald Sherry, para identificar o corpo. Angel identificou o crânio de uma mulher caucasiana de cerca de 20 anos de idade e deixou os detalhes para Sherry, que não era um retratista comum, embora no início relutasse em afirmar que era um sensitivo, admitir que recebia imagens mentais.
tais como o primeiro retratista oficial da polícia de Washington. Sherry, hoje aposentado, passava seus dias entrevistando vítimas e traçando esboços de possíveis criminosos, pondo os entrevistados à vontade, com uma conversa cordial. Ele estabelecia um vínculo com eles. Preciso primeiro colocá-los do meu lado, explicava. Ou nunca chegaremos a lugar nenhum. À medida que eles falavam, Sherry ia visualizando o criminoso. De repente, o desenho sai quase sozinho de minhas mãos e começa a ganhar os contornos de um retrato. No caso do crânio encontrado pela polícia de Maryland, Sherry captou a imagem de uma mulher de rosto longo e olhos ligeiramente caídos. Depois de publicar o esboço em um jornal local, 3 leitores identificaram o retrato de Roseanne Michelle Sturtz. Seu assassino permanece impune até hoje. A verdade sobre o caso Steven Linscott jamais será conhecida. As questões por ele levantadas são perturbadoras. Embora Linscott não fosse um paranormal profissional, de fato ele jamais havia relatado alguma experiência extrasensorial até o momento do crime. Seu destino poderia ter sido muito semelhante ao de Greta Alexander ou a de Florence Sterfels, caso a polícia houvesse acreditado em seu depoimento. Enquanto alguns paranormais temem o mesmo fim de Etta Louise Smith ou Steve Linscott, outros não se importam de alardear seus dons em uma sociedade altamente cética. Paranormais, quase por definição, são pessoas excepcionais, cujas habilidades extrasensoriais criam, às vezes, situações constrangedoras. Além disso, nenhum deles tem um controle total de suas habilidades. Na maioria das vezes, as visões e premonições não são precedidas de qualquer aviso. Para os que fazem de seus dons um meio de vida, a divulgação de um erro pode trazer sérios prejuízos, devido à natureza quase arbitrária da maioria dos fenômenos extrasensoriais. O caso Irene Hughes parece ser mais extraordinário. Irene, uma paranormal de Chicago, não só colocou suas habilidades em confronto com uma trama política altamente sofisticada, como teve que fazê-lo no ar, perante uma enorme audiência de rádio. Em 5 de outubro de 1970, todo o Canadá sofreu o impacto do sequestro de 2 altos funcionários do governo. O comissário da Câmara de Comércio Britânica no Canadá, James Jasper Cross, e o ministro do Trabalho de Quebec, Pierre Laporte, ambos foram sequestrados por um grupo terrorista radical, conhecido como FLK, ou Frente de Libertação de Quebec. Os terroristas, que anteriormente já haviam bombardeado diversos edifícios públicos, exigiam a libertação imediata de 23 membros da organização, por eles chamar de presos políticos. Os funcionários do governo canadense deram início às negociações, embora com poucas esperanças de uma conclusão pacífica para o caso. No dia 14 de outubro, um jornalista de uma estação de rádio do Canadá, Robert Cummings, responsável por um programa de entrevista chamado Meditação, colocou no ar uma ligação telefônica para a sensitiva americana Irene Hughes, que se encontrava em sua casa em Chicago. Hughes, famosa por haver previsto a trágica explosão da nave espacial Apollo 1, desconhecia detalhes do sequestro quando recebeu o telefonema de Cummings. Entretanto, com base na rápida explicação fornecida pelo radialista, Irene fez uma série de previsões incrivelmente precisas e decisivas para o esclarecimento da trama. James Cross disse a ela no ar: "Está vivo, passe bem e vai continuar assim." Mas em relação a Pierre Laporte, suas previsões não foram tão otimistas. Quando pressionada para falar sobre ele, Irene admitiu que a vida do ministro estava em perigo. Antes de concluir a entrevista, declarou ainda que em breve seria feita uma prisão e no dia 6 de novembro, novos surpreendentes fatos haveriam de atrair a atenção do público. Em 17 de outubro, o corpo de Pierre Laporte foi encontrado no porta-malas de um Chevrolet de cor verde, abandonado em uma base militar. Foi estrangulado e esfaqueado. No dia seguinte, Robert Cummings contatou Irene de novo, depois de expressar seu pesar pela morte de Laporte. A paranormal confessou-se arrependida por não ter mencionado a estranha sensação de que experimentava em relação ao carro verde. Julgando-a irrelevante, aproveitou para reafirmar sua certeza de que James Cross continuava vivo. Cummings, impressionado pela precisão das premonições de Hughes, pediu-lhe para revelar o local exato onde Cross estava preso. Mais uma vez, ela respondeu com detalhes incrivelmente elucidativos. "No dia, eu diria que 8 km a noroeste de Montreal", diz
Parece que o prédio tem 3 andares e é de tijolo vermelho, uma construção antiga, que na verdade pode ser um edifício de apartamentos. Após terminar seu programa, Cummings contatou as autoridades, mas as reações foram frias e hostis. Os investigadores disseram claramente que não gostaria de envolver-se com paranormais e pediram-lhe para não levar mais ao ar suas conversas com Irene, porque elas representam uma ameaça às investigações. Cummings concordou, mas continuou gravando os telefonemas e enviando cópias para as autoridades. No dia 6 de novembro, data para a qual Hughes previra novas e surpreendentes revelações, a polícia prendeu um dos sequestradores na região oeste de Montreal. No mesmo dia, as autoridades confirmaram que haviam recebido uma foto recente de James Cross, autêntica, sentando sobre uma caixa de explosivos. Logo após a prisão, toda a trama do sequestro veio à luz. Dentro de um mês, James Cross estava em liberdade. O esclarecimento do caso trouxe à pública a incrível exatidão das previsões de Irene Hughes. Durante 6 dias, Cross foi mantido preso em um prédio de apartamentos de 3 andares de tijolo vermelho, em um subúrbio da região noroeste de Montreal, exatamente como previsto por Hughes. Fica assustado quando penso na criação e riqueza de detalhes das previsões de Irene, disse Robert Cummings. No final do caso, algumas delas chegam a ser decisivas, tais como os acontecimentos de 6 de novembro e a libertação de Cross. A maneira como descreveu o carro dos sequestradores de Laporte e o apartamento de Montreal onde Cross estava preso foi realmente fantástico. Sem dúvida, esse episódio representa um marco na história atual da percepção extrasensorial aplicada aos meios policiais, concluiu o radialista. Nem todos os paranormais têm obtido resultados tão positivos quando envolvidos com crimes que mobilizam a opinião pública. Pelo menos em 2 casos, o sequestro em 1974 de Patty Hearst, herdeira do Império Editorial Hearst, e os homicídios de crianças ocorridos em Atlanta no ano de 1980, uma outra paranormal famosa chamada Dorothy Allison viu-se envolvida em situações extremamente embaraçosas. No início de outubro de 1970, 2 altos funcionários do governo canadense foram sequestrados por um grupo separatista de Quebec. Em seu programa radiofônico, Robert Cummings entabulou uma série de conversas com a sensitiva de Chicago, Irene Hughes, que descreveu com precisão o esconderijo dos terroristas a noroeste de Montreal. Ela também previu que Jasper Cross, à esquerda, em uma foto tirada pelos sequestradores, seria libertado sem danos físicos. Quando perguntada sobre o ministro do Trabalho, Pierre Laporte, ela foi menos otimista. Mais tarde, Irene Hughes declarou que sentira algo a respeito de um carro verde. A 17 de outubro, o corpo de Laporte foi encontrado no porta-malas de um Chevrolet verde. No entanto, tais fracassos decididamente não eram usuais na carreira de Dorothy, uma dona de casa de Nutley, no estado de Nova Jersey, cujos álbuns de recortes com notícias de jornais comprovavam o sucesso de suas participações em casos de homicídios e desaparecimentos. Ela possuía também uma grande coleção de distintivos e depoimentos de policiais agradecidos, atestando publicamente a autenticidade e a eficácia de seus dons paranormais. Nos casos de homicídio, diz ela, meus poderes psíquicos permitem que eu participe do crime do ponto de vista do assassino. Eu acompanho todos os momentos de sua vida. Embora não aceite pagamento por seu serviço, Dorothy exerce a profissão com o zelo de uma profissional dedicada a trabalho 18 horas por dia em vários casos. Ao mesmo tempo, diz, estou em guerra com os assassinos e quero acabar com eles. O caso de Patty Hearst, protagonista de um dos sequestros mais famosos da atualidade, exigiu que Dorothy Allison utilizasse ao máximo todas suas habilidades paranormais.
Seu envolvimento na história começou no dia 8 de fevereiro de 1974, quando recebeu um telefonema de Randolph Hearst, pai da moça sequestrada. Hearst tinha reservas quanto à ideia de consultar uma vidente, mas Dorothy causou-lhe logo forte impressão ao descrever com precisão por telefone os objetos da sala onde ele se encontrava no momento da conversa. Naquele mesmo dia, Hearst voltou para São Francisco. Durante 3 dias, Allison circulou pelos arredores da Baía de São Francisco, tentando localizar através de seus dons paranormais o local onde Pat poderia estar. Embora não fosse bem sucedida em seu intento de localizar a herdeira, ela fez diversas previsões que mais tarde foram confirmadas. Contou a Hearst que sua filha estava presa em uma cela pequena, contra sua vontade, que seria encontrada viva e bem. Antes disso, entretanto, tingira o cabelo de vermelho e viajara livremente pelo país. Todas as previsões se concretizaram. Dorothy não conseguiu localizar a Pat, mas acho que é uma mulher honesta e confiável, declarou Randolph Hearst mais tarde. Hoje posso considerar-me razoavelmente crédulo. Apesar de sua participação contraditória no caso Hearst, a reputação de Dorothy Allison não foi prejudicada e sua fama continuou a crescer. Em outubro de 1980, ela foi convidada a ir até Atlanta, na Geórgia, para colaborar na captura de um terrível assassino, autor de uma série de crimes brutais. Havia 18 longos meses, a cidade de Atlanta vivia vivendo um crime de terror, com sequestro e morte de 18 crianças. O país todo assistia horrorizado ao desenrolar dos fatos, enquanto o assassino conseguia ludibriar a polícia. Dorothy Allison chegou a Atlanta envolta em um clima de contradições. Nem bem descera do avião quando se viu cercado por uma onda de repórteres e entrevistadores de televisão. Apesar de constrangida com tanta publicidade, Allison corajosamente declarou aos moradores da cidade: posso garantir que ele não cometerá outro homicídio enquanto eu estiver aqui. Está sob meu controle. Já tive uma visão e sei quem ele é. Vou segui-lo. Embora certa de poder cumprir o que prometera, Allison conseguiu apenas identificar o assassino como um homem de cor negra. Mais tarde, depois que o suspeito, um negro chamado Wayne Williams, já fora preso, Allison insistiu em dizer que fornecerá à polícia o nome de Williams. O delegado de Atlanta negou que isso tivesse acontecido. Para os céticos, tais erros só servem para confirmar as dúvidas quanto à eficácia dos paranormais na investigação criminal. Recorrer a tais indivíduos confunde a polícia, declaram e desvia os detetives dos métodos normais de investigação, sem que isso contribua para a solução dos casos. Um detetive chamado George Brejak parecia concordar com tal ponto de vista. Em 1980, Brejak declarou em entrevista a um canal de televisão de Nova York que Dorothy Allison certo dia aparecera sem ser convidada em uma delegacia de Paterson, Nova Jersey, o que ela nega ter feito, oferecendo ajuda para encontrar um garoto de 8 anos que desaparecera de casa. Brejak aceitou a oferta, embora mais tarde viesse a arrepender-se disso. A senhora Allison permaneceu no caso durante uma semana, fazendo sempre previsões erradas. Disse ele: íamos por toda parte com ela e por causa dela chegamos até a levar caminhões de bombeiros para bombear a água de um edifício velho inundado. De repente ela desapareceu e 2 semanas depois o corpo do menino foi encontrado exatamente no lado oposto ao que ela previra da cidade. Segundo Brejak, quando a notícia da descoberta chegou ao conhecimento do público, Dorothy Allison teria telefonado para a polícia, pedindo para lhe fornecer uma carta que comprovasse sua participação no caso. Brejak recusou o pedido e ele atribuiu o fato a ciúme profissional. O famoso mágico James Randi, que dedicou boa parte de sua vida a desmistificar as atividades paranormais e místicos e espíritas, encontra-se entre os críticos para os quais paranormais vivem se vangloriando de esclarecer casos policiais, tais como Dorothy Allison, embora na verdade forneça vagas sensações e premonições sem qualquer consistência. Randi opôs-se declaradamente à utilização de paranormais em investigações policiais. Enquanto a polícia não descartar tais charlatões como palhaços que vivem atrás de publicidade, diz ele, os chamados detetives paranormais continuarão a interferir nos trabalhos policiais e a lucrar com a glória proveniente dessa associação oficial. Cidadãos de Atlanta procuraram pelos corpos das crianças desaparecidas após a série de trágicos assassinatos em 1980. Apesar dos sucessos anteriores, a sensitiva Dorothy Allison não foi capaz de fornecer pistas e justificou dizendo: alguns casos
Não, alguns casos são mais fáceis do que outros. Entretanto, nem todos compartilham dessa ríspida antipatia. Não acho importante saber quem solucionou um caso. O que interessa é o que o caso seja esclarecido, disse o sargento Joseph Perkins, um policial de Connecticut, que eventualmente trabalha ao lado de paranormais. Tenho entrado em cubículos com eles, à luz de velas, com a cabeça coberta por um saco de papel, à procura de espíritos. Mas eu dou-lhes ouvido, porque pode ser que um dia dê certo. Alguns departamentos policiais dos Estados Unidos compartilham a opinião do sargento Perkins e já começaram a implantar diretrizes para regulamentar a utilização de paranormais em casos de desaparecimento e homicídio. De maneira semelhante, uma sensitiva de St. Louis chamada Beverly Jaeger tem se esforçado para oficializar a prática da investigação paranormal. Ela fundou em 1971 o Departamento de Investigações Paranormais, também conhecido por Esquadrão Paranormal, PC Squad, baseada em sua própria experiência de paranormal e detetive particular autorizada. Beverly tem procurado criar uma rede nacional de paranormais que possam ficar à disposição da polícia de maneira organizada e eficaz. Ela espera que seu trabalho contribua para esclarecer os inúmeros mal-entendidos em relação aos fenômenos psíquicos. Todos nós possuímos habilidades extrasensoriais que podemos desenvolver, diz ela. Não são dons nem poderes, Dom, poder ou habilidade inata, o fato é que ir além dos sentidos normais tem seu preço, especialmente nos casos de crimes violentos. É perigoso, diz Nancy Seldt, paranormal de Nova Jersey, que participou de mais de 200 investigações. O que acontece é que se exige um intermediário altamente sensível, que ele sinta tudo que a vítima vivenciou, explica ela. E ele deve fazer isso de maneira fria, sem perder a cabeça. Ao contrário de Dorothy Allison, que diz participar dos casos do ponto de vista do criminoso, Nancy Zetley costuma adotar a perspectiva da vítima. O que tento fazer é ligar minha mente à da vítima, diz ela, e explico como faz isso. Não assumo sua personalidade, mas é como se conseguisse ficar continuamente junto à sua mente. O cérebro da vítima, mesmo quando morta, contém vestígio de um pensamento padrão e eu penetro nele, vivenciando até mesmo os detalhes armazenados em seu subconsciente. No caso de Leonetta Skilling, uma mulher de 62 anos de idade, esfaqueada em sua residência em Riviera Beach, no estado de Maryland, tal perspectiva mostrou-se extremamente angustiante. No dia 8 de junho de 1979, o marido de Leonora encontrou-a morta em uma poça de sangue sobre o chão da cozinha. Ela fora apunhalada 11 vezes. Leonetta morreu a caminho do hospital, deixando a polícia sem qualquer pista quanto à identidade do assassino. Dentro de um mês, os detetives ligados ao caso haviam conseguido reunir uma lista de 32 possíveis suspeitos, sem provas concretas contra nenhum deles. Temendo que as pistas esfriassem, decidiram recorrer a Nancy Zetley. Comecei por tentar sentir o criminoso e seu relacionamento com a senhora Skilling, lembrou Nancy mais tarde. Sabia que ele abusava do uso de drogas e conhecia Leonetta muito bem. Na verdade, contei à polícia que a senhora Skilling não tinha medo do assassino. Ela fora sua babá. No decorrer do caso, Zetley penetrou mais profundamente nos acontecimentos. Pude ver a discussão, contou. Quando o assassino pediu dinheiro à vítima, ela recusou-se a dar, repreendendo com severidade. Ele reagiu violentamente. A reconstituição paranormal do crime possibilitou a Nancy fornecer detalhes físicos do assassino, descrevendo como um carpinteiro magro e de cabelos bonitos. Quando a polícia lhe apresentou as fotografias de inúmeros suspeitos, Nancy não hesitou em apontar para o que mais se aproximava de sua descrição. Este homem, declarou, tem um tipo de mente muito semelhante à do criminoso. A foto era de Allen Fink, sobrinho de Leonetta Skilling, de 26 anos. Como Nancy previra, a vítima não tinha razão para temer o criminoso. Na verdade, tomaram conta dele várias vezes quando garoto. Dentro de uma semana, a polícia prendeu Fink, que foi em seguida julgado por homicídio, condenado à prisão perpétua. Levaria-nos 6 meses para tomar o depoimento dos 32 suspeitos e verificar seus álibis, disse o sargento James Moore, um dos policiais envolvidos no caso.
Fink era um dos últimos da lista. Demoraríamos meses para chegar a ele. E a essa altura, onde ele poderia estar? Perguntou. Tal como Nancy Zetley e Dorothy Allison, também Dix Eiterian, uma paranormal da Califórnia, utiliza seu talento para vivenciar crimes, frequentemente como resultados surpreendentes. A senhora Eiterian, embora seja acostumada a ajudar a polícia local em casos de desaparecimentos e homicídios, sofreu um grande abalo quando precisou se infiltrar na mente de um terrível assassino. Aulas de psicometria. Segundo Beverly Geiges, sensitiva de St. Louis, os poderes psíquicos estão ao alcance de qualquer um. Acredita que essas forças extraordinárias são apenas extensões dos 5 sentidos normais. Até mesmo principiantes podem desenvolver, desde que pratiquem com paciência os exercícios por ela descritos em seu livro, em 1974, Prática de Percepção Extrasensorial e Clarividência. Beverly recomenda que se comece com a prática da visualização, que ensina a ver com os olhos da mente. Primeiro relaxe e feche os olhos, diz ela. Agora concentre-se na imagem de uma margarida. Tente ver suas cores, tamanho e forma. Crie uma imagem mental completa. Visualize então, em grandes linhas, o lado de fora de sua casa. O próximo passo é trabalhar com a habilidade psíquica, que ela considera mais simples, a psicometria. O objetivo é ensinar as mãos a tornarem-se um terceiro olho. Desenvolver a sensibilidade às cores é o primeiro estágio. Pegue algumas amostras das cores básicas, vermelho, amarelo e azul, e colhe cada cor em uma ficha branca. Então relaxe, coloque o cartão vermelho sobre uma mesa, com um lado pintado para cima, bem à frente a você. Com a ponta dos dedos da mão que não utiliza para escrever, percorra-o calmamente para sentir a textura da cor e não do cartão. Depois faça o mesmo com o azul, provavelmente você sentirá diferenças, mas se não conseguir de imediato, não desista, continue tentando. A maioria das pessoas precisa praticar por certo tempo. Trabalhe com 2 cores até conseguir obter sensações peculiares de cada uma, explica. Então feche os olhos e tente identificá-las utilizando apenas sua sensibilidade. À medida que a confiança for aumentando, acrescente mais cores. Vá ampliando a experiência, consiga um baralho com a parte de trás em branco, para captar as cores das cartas com a face para baixo. Aprenda a distinguir a vermelha da preta e o naipe de naipe. Tente identificar desenhos dentro de envelopes ou objetos em caixa. Acima de tudo, pratique sempre. Membros da USPC Squad, uma agência autorizada de investigações, observam sua fundadora, Beverly Jaggers, abrir um pacote de balas extraídas do corpo da vítima de um assassinato no Mississippi em 1974. A equipe presta assessoria à polícia recorrendo à psicometria e outras habilidades paranormais. Nancy Zetley procura no campo a vítima de um homicídio em 1988. Nancy diz que visualiza imagens tão detalhadas que, se não estiverem ali todos os elementos de minha visão, o local não é aquele. Neste caso, ela não conseguiu achar o corpo da vítima, mas ajudou a polícia em outros aspectos. Em 1978, durante um programa de rádio no qual respondia a consultas dos ouvintes, Dixie recebeu um telefonema de um adolescente muito perturbado chamado Tom Eldridge. Meu pai desapareceu, disse o rapaz. Quero saber se pode ajudar a encontrá-lo. Eiter pediu a ele que levasse uma foto do pai, bem como alguns objetos pertencentes a ele. Quando o programa terminou, Eldridge já estava esperando por ela nos estúdios. Visivelmente nervoso, entregou a Dixie um relógio e um anel do pai. A paranormal recebeu os objetos e prometeu a resposta para algum tempo depois. Voltando para casa, a senhora Eiterian colocou o relógio e um anel sobre a mesa, fechou os olhos e começou a concentrar-se. Inicialmente começaram a desfilar perante seus olhos imagens fantasmagóricas e aleatórias, que incluíam uma cerca, um barco, uma chave inglesa e um rifle.
Então, para seu horror, os objetos desconexos dispuseram-se em um terrível cenário. Tom Eldred mentira ao procurá-lo na rádio. Descobriu a vidente. A encenação a respeito do desaparecimento do pai foi uma tentativa de desviar a atenção de sua pessoa. Na verdade, o jovem tivera uma violenta discussão com o pai naquele dia fatídico. E em um momento de fúria incontrolável dispararam seu rifle contra ele, matando-o com uma bala na cabeça. Sentia as emoções de Tom, ou melhor, a total falta de sentimentos dele, lembrou Dixie. Ele estava completamente frio quando puxou aquele gatilho. Seu ódio superava qualquer sentimento, um ódio que não fora gerado apenas pela discussão. Era um sentimento que remontava à infância, um acúmulo de ressentimentos. O tipo de ressentimento provocado pelo fato de ter sido uma criança à mercê de um adulto autoritário, de que apanhava constantemente, além de receber todo tipo de humilhações. Tom havia tentado reagir durante a adolescência, mas nunca conseguiu impor sua vontade. Como poderia sair-se bem em uma discussão com o pai? Perguntou. As palavras ásperas sempre terminam em agressão física, com um rapaz sentindo no rosto a força do punho paterno. Dixie Etheridge viu e ouviu claramente a explosão do disparo, enquanto toda a trama se desenrolava perante seus olhos. Tom viu o pai cair, declarou ela. Então foi para a cama, pegou uma colcha branca e nela envolveu o corpo inerte. Não havia emoção em seus atos, apenas uma fria determinação. Colocou o pai na parte de trás de uma caminhonete e seguiu em direção à zona leste da cidade. Enveredando por uma estrada solitária até chegar nas proximidades de uma colina íngreme, deteve-se ali, desceu do carro e carregou o corpo até o alto. Cavou uma sepultura e enterrou. À medida que as sensações faziam dela o centro da terrível cena, a senhora Eritan surpreendeu-se ao perceber que estava mudando de posição. Agora, já não partilhava da visão do assassino, assumindo o olhar da vítima. Fenômeno que mais tarde chamaria de subdivisão paranormal. Sentiu o golpe quando a bala atingiu a cabeça do homem, a aflição, o desfalecimento que se seguiu. Ficou sabendo que o cadáver estava enrolado na concha branca porque a vítima podia sentir o colchão ao redor do corpo. Quando viu o piso verde da parte de trás da caminhonete, foi através dos olhos do morto. Concentrada nele, percebi todas as suas sensações, enquanto Tom a carregava até o alto da colina. Assisti pelos olhos dele o trabalho do filho, cavando o túmulo. Somente então, ao analisar Tom Eldred através dos olhos do seu pai morto, Dixie Etheridge compreendeu a profundidade da ira que atormentava o rapaz. Matar o pai não bastaria. Agora, tendo preparado a tumba, ele perpetrou uma série de atrocidades. Ele castrou o pai, contou Dixie. Fez uma cruz com um pedaço de pau, colocou-a sobre o coração do homem e urinou em cima. Depois, em uma explosão de ódio, amarrou um pano verde ao redor do pescoço do pai e estrangulou, embora ele já estivesse morto. Uma hora depois de vivenciar todas essas experiências terríveis provocadas por um relógio e um anel, Dixie Etheridge telefonou para Del Romanus, um investigador da polícia com quem trabalharam anteriormente. Naquele mesmo dia, Romanus prendeu Tom Eldred, interrogando com base nas informações fornecidas pela Paranormal. Atônito com a precisão dos detalhes, o jovem acabou por confessar-se culpado. A confissão de Eldred não foi a única prova da visão de Dixie Etheridge. Quando o corpo foi encontrado, a polícia pôde verificar que a descrição detalhada da Paranormal estava perfeitamente de acordo com a realidade. Apesar do espantoso sucesso de Dixie, a polícia nada revelou sobre sua participação no esclarecimento do caso. Durante uma entrevista à imprensa na manhã seguinte, o detetive Romanus diria somente que a intuição a levar a suspeitar de Tom Eldred. Talvez o mundo da lei jamais aceite totalmente as possibilidades oferecidas pelos fenômenos paranormais, apesar dos feitos de pessoas bem-sucedidas como Dixie Etheridge. De acordo com a paranormal Beverly Gargires, essa resistência resulta de um mal entendido em relação à natureza de tais habilidades. Ela assegura que o poder paranormal não é misterioso, nem raro. É antes uma aptidão adquirida, à disposição de qualquer um. Para tanto, seu esquadrão paranormal proporciona orientação e treinamento a todos os interessados, na esperança de levar até eles uma explicação de como funcionam essas estranhas habilidades. A mente é capaz de coisas surpreendentes, disse a senhora Gigres. E o que eu defendo é que, após descobrir que tais coisas são possíveis, estamos tentando verificar como acontecem.
Rastros de criminosos. No rastro de criminosos. Todos nós temos habilidades paranormais, disse John Katkins, detetive do Texas, que começou a desenvolver dons extrasensoriais depois de ter sido atingido por um raio em um churrasco no dia 4 de junho de 1969. As pessoas não têm consciência do potencial que possuem, continua, porque a sociedade nos ensina a pensar apenas em termos racionais. Se algo ilógico nos ocorre, rejeitamos de imediato. Disciplinei-me de forma a ficar atento a tais reações. Katkins dedica o tempo integral à utilização dessas habilidades para resolver crimes. Seus clientes atribuem uma série de êxitos, desde a descoberta do corpo de um adolescente assassinado até a recuperação de uma medalha de ouro arrancada de outra vítima. Embora os críticos argumentem que Katkins deve seu sucesso à simples dedução, muitos acreditam que somente poderes psíquicos extraordinários poderiam justificar o que ele faz. No começo eu achava estranho, contou o detetive Ronald Roark, do destacamento policial de Ennis, no Texas, que trabalhou com Katkins. Hoje eu sinto que um dia os paranormais estarão em todos os grandes departamentos policiais. Eles são mais uma ferramenta de trabalho, como a impressão digital ou a fotografia. O próprio Katkins tem um ponto de vista tão pragmático quanto o seu companheiro a respeito do misterioso dom. Cerca de 20% do tempo estou completamente errado, admite. Nos outros 60% estou parcialmente certo, mas nos 20% restantes estou absolutamente certo. Aparentemente, Guy Lorque, aos 32 anos, tinha uma vida maravilhosa, dinâmica e bonita. Adorava seu trabalho de enfermeira em um hospital de Houston e compartilhava com o marido o gosto pela música e pela dança country. Mas, a 29 de outubro de 1982, Guy Lorque desapareceu. Uma semana mais tarde, Steven Lorque informou à polícia que na noite anterior ao desaparecimento de Guy, ambos tinham ido dançar, tal como representada à direita por um artista, e que na manhã seguinte ela estava se sentindo mal e não foram trabalhar. Quando voltei para casa naquela noite, ela não estava lá, disse Lorque, e depois disso nunca mais a vi. Explicou também que não havia feito a queixa antes, por julgar que ela dera uma escapada, mas voltaria logo. Os investigadores da polícia acabaram sabendo que a vida de Guy não era tão romântica quanto parecia. Segundo o marido, ela abusava das drogas, passava cheques sem fundo e tinha um provável amante. O relacionamento do casal chegara a tal ponto que eles haviam se divorciado alguns anos antes, para voltar a casar pouco tempo depois. A polícia concluiu que Guy simplesmente fugira de um mau casamento, mas Marty Wing, a irmã da vítima, não concordou com esse veredito. Marty achava que Guy fora morta pelo marido. Marty Wing tinha boas razões para suspeitar do cunhado. Ela tinha certeza de que Guy não abandonaria sua casa de livre e espontânea vontade, sem dizer uma palavra à sua família. Marty sabia que Steven Lorque era capaz de chegar à agressão física. Certa vez, contou ela à polícia, o cunhado atirara a mulher ao chão, dando-lhe chutes. Depois de ficar sem notícia da irmã durante meses, Marty decidiu levar o caso a John Katkins, cujos dons psíquicos costumavam ser mostrados em um programa de televisão levado ao ar por uma rádio de Dallas. Foi vê-lo em sua casa no dia 14 de janeiro de 1983, levando a fotografia de Guy e um cinturão estilo westerner que a irmã sempre usava. Apertando firmemente os dois objetos em uma das mãos, Katkins cerrou os olhos, imerso em profundo transe mediúnico. Quase imediatamente, segundo seu relato, uma série de cenas terríveis cruzaram sua mente.
Katniss contou que, enquanto segurava o cinto e a foto de Guy Lorque, conseguiu visualizar cenas que pareciam explicar o que acontecera à noite do desaparecimento da jovem. E essas cenas não combinavam com a história de Steven Lurk. Naquela noite, segundo a visão de Katniss, Guy e Steven começaram a brigar logo que chegaram em casa. De volta de uma aula de dança, Steven acusou a mulher de tê-la flertado com outro homem. E sua raiva acabou por explodir de maneira violenta. Com um grito selvagem, ele agarrou Guy pelo pescoço com tanta força que deslocou sua espinha. Para esconder a prova do crime, explicou Katniss, Steve levara o cadáver para um campo, cobrindo com lixo e ripas e algo grande e branco. O vidente também pressentia um pouco outro tipo de água por perto. Mais tarde, cheio de remorsos, ele voltara inúmeras vezes à sepultura e isso acabaria por denunciá-lo. Instada por Katniss, Mary Martwing contatou o detetive Ronald Phillips do departamento de polícia do município de Harris. Embora cético, Phillips concordou que Steve Locke tinha tudo para ser suspeito e convocou-o para um interrogatório. Mas Locke continuou sustentando sua história com firmeza e tranquilidade, aceitando até mesmo submeter-se ao detector de mentiras. Frustrado, Phillips decidiu arriscar tudo na visão de Katniss. Declarou a Steve que a polícia sabia das visitas feitas por ele à sepultura da mulher. Pensando talvez que tinha sido seguido, Steve traiu-os, desistiu de encenação e confessou o crime, conduzindo os policiais ao local do corpo. Em uma cena muito semelhante à descrita por Katniss, os investigadores encontraram os restos mortais de Guy Lorque, escondidos sob uma pilha de lixo, tendo por cima umas ripas de madeira clara. Nas proximidades, uma tabuleta presa a um hidrante avisava poço. A princípio eu não acreditava neles, declarou Phillips a respeito de Katniss e outros detetives sensitivos. Achava tudo bobagem, mas ele me fez acreditar. Os paranormais.